Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo. E hoje, para iniciar a nossa reunião, nós vamos fazer uma oração que a Sueli fez para nós ontem, colocou no grupo, né? E vamos pedir que essa oração dê forças e que seja uma boa recuperação, tenha uma boa recuperação da cirurgia. Oração de fé e entrega ao Pai. Pai amado, fonte infinita de amor e misericórdia, venho a Ti com humildade, buscando forças para atravessar este desafio. Sei que em Ti encontro paz, coragem e direção, pois nada pode me abalar enquanto eu confiar na Tua luz. Divino ajustador do pensamento, guia minha mente e fortalece o meu coração. Afasta de mim todo medo e dúvida, para que eu possa enfrentar essa provação com fé inabalável, sabendo que sou tua filha e que jamais estarei sozinha. Que este momento de dificuldades se torne um caminho para o meu crescimento espiritual, que eu aprenda a confiar mais plenamente na tua vontade e que minha vida reflita a bondade e a misericórdia do nosso amado Jesus. Pai eterno, não peço que afastes de mim os desafios, mas que me des a força para superá-los, com dignidade, a sabedoria para aprender com cada experiência e a fé para seguir adiante, sempre confiando no teu propósito. Que eu seja um farol de amor e esperança para aqueles ao meu redor, e que acima de tudo seja feita a tua vontade, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito lindo. Muito linda, né? Vou compartilhar aqui, e aqueles que puderem ler, por favor. Quem poderia ler? Posso ler? Obrigada, Maria. Últimas palavras ao traidor. Por alguns minutos, os apóstolos comeram em silêncio, mas, sob a influência do comportamento jovial do mestre, logo foram levados a conversar e a refeição passou a transcorrer como se nada de fora do comum houvesse acontecido, que interferisse no bom humor e na harmonia social dessa ocasião extraordinária. Depois de algum tempo, mais ou menos na metade da segunda parte da refeição, Jesus, olhando a todos, disse, abre aspas, eu declarei a vós o quanto eu desejava realizar essa ceia convosco. E sabendo como as forças do mal e das trevas conspiram para a morte do Filho do Homem, eu determinei compartilhar essa ceia convosco nessa sala secreta e um dia antes da Páscoa, pois eu não mais estarei convosco amanhã a esta hora. Eu já vos disse repetidamente que devo retornar ao Pai. Agora a minha hora chegou, e não se faria necessário que um de vós me traísse, entregando-me nas mãos dos meus inimigos. Fecha aspas. Quando os 12 ouviram isso, tendo sido tirado deles muito da sua segurança e autoconfiança, com a parábola do lava-pés e com o discurso subsequente do mestre, eles começaram a olhar uns para os outros, enquanto, em tom desconcertado, perguntavam hesitantes: serei eu? E então, quando eles todos se haviam perguntado isso, Jesus disse: já que é preciso que eu vá para o Pai, não havia necessidade de que um de vós se tornasse um traidor.
para que a vontade do Pai fosse cumprida. Isso é devido à maturação do fruto do mal, escondido no coração daquele que não conseguiu amar a verdade com toda a sua alma. Quão enganador é o orgulho intelectual que precede a queda espiritual. Um amigo meu de muitos anos, que ainda agora compartilha comigo do meu pão, está prestes a trair-me. Esse mesmo que agora coloca a sua mão junto comigo no prato. E quando Jesus acabou de dizer isso, eles começaram novamente a perguntar: serei eu? E Judas, assentado à esquerda do mestre, de novo perguntou: serei eu? Jesus, segurando o pão no prato das ervas, passou a Judas, dizendo: tu dissestes. Os outros, entretanto, não ouviram Jesus falar a Judas. João, que estava reclinado no divã, à mão direita de Jesus, inclinou-se para perguntar ao mestre: quem é? Deveríamos saber quem é que se mostrou infiel à confiança nele depositada. Jesus respondeu: eu já vos disse, o mesmo a quem eu dei o pão empastado. Era tão natural, entretanto, o anfitrião assim passar um pedaço de pão àquele que se assentava próximo a ele à esquerda, que nenhum deles notou isso, ainda que o mestre tivesse dito tão claramente. Mas Judas estava dolorosamente consciente do significado das palavras do mestre ligadas ao seu ato, tornando-se temeroso de que os seus irmãos estivessem agora também cientes de que era ele o traidor. Pedro encontrava-se bastante agitado com aquilo que havia sido dito e, inclinando-se para a frente sobre a mesa, dirigiu-se a João. Pergunte-lhe quem é, ou, se ele tiver dito a ti, dize-me quem é o traidor. Jesus colocou um fim àqueles sussurros, dizendo: entristeço-me de que esse mal tenha acontecido, e até esse momento eu esperei que o poder da verdade pudesse triunfar sobre o engano causado pelo mal. Mas essas vitórias não são ganhas sem a fé do amor sincero à verdade. Eu gostaria de não ter de dizer essas coisas, nesta que é a nossa última ceia, mas desejei prevenir-vos sobre esses sentimentos e, desse modo, preparar-vos para o que nos espera. Eu vos disse isso porque desejo que vós lembreis, depois que eu me for, de que eu sabia sobre todas essas conspirações maldosas e que vos preveni sobre a traição feita contra mim. E tudo isso eu faço apenas para que sejais fortalecidos contra as tentações e provações que estão pela frente. Depois de falar assim, Jesus, inclinando-se para o lado de Judas, disse: o que disseste, o que decidiste fazer, faze-o rapidamente. E quando Judas ouviu essas palavras, ele levantou-se da mesa e apressadamente deixou a sala, saindo pela noite a fim de executar o que havia decidido cumprir. Quando os outros apóstolos viram Judas apressar-se a sair depois que Jesus falou com ele, pensaram que ele havia saído à procura de algo complementar para a ceia, ou para cuidar de alguma mensagem para o mestre, pois supunham que ele ainda estivesse com a bolsa. Jesus sabia agora que nada poderia ser feito para impedir que Judas se tornasse um traidor. Ele começara com 12, agora estava com 11. Escolhera 6 dentre esses apóstolos, e ainda que Judas estivesse entre aqueles indicados pelos próprios apóstolos escolhidos inicialmente, mesmo assim o mestre aceitara-o, e havia até mesma hora feito tudo o que era possível para santificá-lo e salvá-lo, do mesmo modo que havia trabalhado para a paz e a salvação dos outros. Essa ceia, com os seus episódios de ternura e com os seus toques de brandura, foi o último apelo de Jesus ao desertor Judas. Mas esse apelo resultou em vão. Vez que o amor esteja realmente morto, a advertência, mesmo quando ministrada da maneira mais cuidadosa e transmitida com um espírito mais bondoso, via de regra, apenas intensifica o ódio e acende a determinação maldosa de efetuar
integralmente os próprios projetos egoístas. Que lamentável. Ele teve a chance, né, de não fazer. É verdade. Obrigada, Maria. De nada, imagina. Algum comentário? Olha, a afirmação no primeiro parágrafo. O orgulho intelectual precede a queda espiritual. Não sei se é nesse parágrafo, mas o orgulho é do intelecto e a queda é espiritual. Obrigada, Roberto. Achei interessante aqui quando Jesus falou nessa última parte, né? E não se faria necessário que um de vós me traísse, entregando-me nas mãos dos meus inimigos. E ele fala por duas vezes. Ele fala nesse primeiro, né? E ele fala mais tarde, também, em um outro parágrafo, ele fala de novo, que não seria preciso, né? Não seria preciso que alguém traísse ele para que ele fosse até o Pai. E aqui, ó, o quão enganador é o orgulho intelectual. É no segundo, Roberto. Uhum, O orgulho intelectual que precede a queda espiritual. uhum. Uhum. Ó, já que preciso que eu vá para o Pai, não havia necessidade de que um de vós se tornasse um traidor para que a vontade do Pai fosse cumprida. E depois ele diz assim, eu achei interessante que ele falou que sobre o mal, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu declarei a vós o quanto eu desejava realizar essa circunstância. E sabendo como as forças do mal e das trevas conspiraram para a morte do Filho do Homem. Então Jesus já estava, foi uma conspiração, realmente. As forças do mal e das trevas. Então aqui ele fala, né? Foi tudo conspiração do próprio Caligaste ali e de Lúcifer, né? Pode ser que, porque Jesus, ele ficou sendo perseguido por muito tempo pelos, pelos soldados ali dos sacerdotes, né? Até acharem algo que eles teriam, justificassem, né, para prendê-lo e, por fim, levá-lo à morte. Que eles achavam Jesus uma ameaça, né? Mas alguém tem algum comentário? Ah, Egli, você está fechado. Desculpa. Me chamou muita atenção a última frase do último parágrafo, né, que é a falta de amor, né, uma vez que o amor esteja realmente morto, a advertência, e mesmo ministrada de uma maneira mais cuidadosa e transmitida com um espírito mais bondoso, que é o que Jesus procurou promover o tempo todo, né? Via de regra, apenas intensifica o ódio e acende a determinação maldosa de continuar integralmente os próprios projetos egoístas, né? Me chamou bastante atenção essa frase, né? Que
que quando a pessoa não tem amor para manifestar, isso instiga mais ainda o mal, mais o egoísmo, a pessoa parece que quer crucificar mais ainda aquele que está procurando mostrar o amor, né? Me chamou bastante atenção. Um comentário assim, dessa Uhum. frase. É para mim também. A gente acha muitas vezes, né? Tem gente que não gosta de ver a bondade no outro. É tão mal, tem tanta maldade no coração que acho que é inveja, não sei o que que é, né? Só pode ser. É. Foi Só a pode ser inveja. inveja. É, As pessoas do bem, elas incomodam realmente. E aí as pessoas do mal fazem de tudo para denegrir a imagem dela. dá a impressão Mas, até que estão a mas, serviço né, do Lúcifer lá ali. mas não, não demora muito, não. Eles acabam vendo quem é quem é do bem e quem não é do bem, né? Uhum. Roberto, Olha, essa frase que a Egli leu, na minha interpretação, a essência do egoísmo é o indivíduo que só pensa em si. E o amor, ele é sempre para outra pessoa. É o amor que nos conecta às outras pessoas. E o egoísmo nos isola. Se você é egoísta e não ama, você está cada vez mais sozinho. Você não se torna. Olha como que falou. A pessoa que é egoísta, cujo amor está morto, ela está sozinha. Então, mesmo que Jesus ministrasse e falasse com cuidado para Judas, ele teria que amar o mínimo para ser receptivo a esse cuidado. Se ele está isolado no próprio egoísmo, ele não consegue ouvir amor nas palavras de cuidado do outro. Então, eu acho que você pode imaginar um ego sozinho e isolado, mas uma pessoa que se define na relação com outras pessoas sempre caminha para um amor cada vez maior para todos. obrigada, Roberto. Olha, lá na frente vai, ou se antes, tem uma parte que descreve a queda de Judas, mas tem um momento que ele diz que é essencialmente a falta do amor. Ele fala que havia outros discípulos que eram isolados como Judas, mas que não cresceram no amor. Então, eu acho que a chave para o reino dos céus é realmente o amor. E o contrário do amor a outras pessoas é o egoísmo isolado. Essa é a chave. Hélio, O som tá bom? tá bom? Eu estou me batendo muito com tecnologia nos últimos tempos. Tá bom. Então, esse tópico, na verdade, para mim, o que chama atenção efetivamente são dois aspectos. O primeiro, de Jesus declarar sem nenhum tipo de dúvida que a morte dele aconteceria de qualquer maneira, com ou sem a participação do Judas. De certo modo, a cristandade histórica, conservadora, evolucionária, não vê assim. Parece que se Judas não tivesse traído Jesus, o desfecho da carreira mortal de Jesus seria outro. E ele aqui, como bem lembrou Lilian em duas frases, deixou muito claro que a participação de Judas nesse desfecho
não teve a importância que os cristãos em geral dão, ou seja, é uma traição que efetivamente produziu um resultado que aconteceria de qualquer modo, tirando da traição o peso que a gente costuma dar. Esse é um ponto. O outro ponto é que Jesus declara que aconteceria por vontade do Pai. Aí você fica pensando, por que a missão de auto-outorga de Micael precisava ter um desfecho de morte desse jeito? Será que o pai queria realmente que as coisas acontecessem de acordo com esse enredo? Qualquer coisa que se diga é especulativo, porque o texto não afirma, mas gera dúvida, pelo menos para mim. O pai realmente queria que Micael passasse por essa situação? Efetivamente, essa missão não poderia ter terminado de outro modo, sem que a humanidade, não apenas Judas, porque Judas representa a humanidade, de certo modo. A maldade não foi só e tão somente do Judas, foi da raça humana em relação ao seu Criador. Então, esses dois pontos desse tópico me chamou muito a atenção, a partir da minha formação católica, a partir da minha experiência evangélica. A impressão é que Judas não é tão culpado quanto a gente tem o costume de acreditar. Obrigado. Obrigada. A impressão que dá mesmo é que iria acontecer, né? Quem sabe que os soldados já estavam eh, esperando uma oportunidade para prender Jesus. Eles já tinham decidido isso. Independente, Judas só deu uma ajuda ali, né, para eles encontrarem Jesus. Eles iriam encontrar, afinal não é tão grande, o local não era tão grande, e, e eles iriam é, encontrar uma maneira de prender Jesus, né? E iriam fazer longe da multidão, e à noite seria o ideal. O que Judas ali facilitou a vida deles, né? Facilitou. Mas eu acho que esse julgamento e tudo seria o fim de Jesus, né? Na cruz mesmo. E a gente realmente fica pensando, puxa vida, né? Mas tantas pessoas, e daí tem todo um significado que a gente vai estudar mais para frente, de todo esse sofrimento, de tudo que ele sofreu, porque ele experimentou o nosso sofrimento, né? Tudo que nós passamos, nós, eu digo seres humanos em geral, né? Tudo aquilo que os seres humanos enfrentam. Ele passou muita angústia e muita dor, como muitos seres humanos também passam. Eu acho que essa experiência também, ele, de certa maneira, teve que fazer para que todos pudessem ser incluídos e dizer, não, eu consigo. Se Jesus conseguiu, com a ajuda dele, eu vou conseguir, né? Acho que isso deu força para muitas pessoas que até hoje são mortas por causa da religião, né? Que professam uma crença. Então vamos continuar agora mais um pouquinho. Agora é uma parte bacana, mais agradável, né? Quem gostaria de ler? Eu gostaria. Obrigada. Angélica, você ia manifestar, quer ir? Não, querida, pode ler. Eu até estou procurando óculos, né? Embora eu enxergue super bem, mas até pegar o óculos você entrou. Fica tranquila. Depois eu leio. Tá bom. Obrigada. Fica tranquila. Instituindo a ceia da lembrança.
Quando lhe trouxeram o terceiro cálice de vinho, o cálice da bênção, Jesus levantou-se do divã e, tomando o cálice nas suas mãos, abençoou-o, dizendo: Tomai deste cálice, todos vós, e bebei dele. Este será o cálice da lembrança de mim. Este é o cálice da bênção de uma nova dispensação de graça e verdade. E será para vós o emblema do outorgamento e da ministração do Divino Espírito da verdade. E eu não beberei novamente deste cálice convosco, até que em uma nova forma possa beber convosco no reino eterno do Pai. Os apóstolos todos sentiram que alguma coisa de fora do ordinário estava acontecendo enquanto bebiam desse cálice da bênção em reverência profunda e em perfeito silêncio. A velha Páscoa comemorava a emergência dos seus pais de um estado de escravidão racial para a liberdade individual. Agora, o Mestre estava instituindo uma nova ceia da lembrança como um símbolo da nova dispensação, na qual o indivíduo escravizado emerge do aprisionamento ao cerimonialismo e ao egoísmo, para a alegria espiritual da fraternidade e da irmandade dos filhos libertados do Deus vivo. Quando terminaram de beber dessa nova taça da lembrança, o mestre tomou do pão e, após dar as graças, partiu-o em pedaços e, mandando que o passassem adiante, diz: Tomai este pão da lembrança e comei-o. Eu vos disse que sou o pão da vida, e este pão da vida é a vida unida do Pai e do Filho em uma só dádiva. A palavra do Pai, como revelada no Filho, é, de fato, o pão da vida. Depois de haverem comido do pão da lembrança, o símbolo da palavra viva da verdade, encarnada, à semelhança da carne mortal, todos se sentaram. A organizar esta ceia, de lembrança, o mestre, abaixa um pouquinho. Aí. A organizar esta ceia de lembrança, o mestre, como era sempre do seu hábito, recorreu a parábolas e a símbolos. Ele empregou símbolos porque queria ensinar algumas grandes verdades espirituais de uma tal maneira que tornasse difícil para os sucessores apegarem-se a interpretações precisas e significados definidos para as suas palavras. Desse modo, ele buscou impedir gerações sucessivas de cristalizarem o seu ensinamento e de ligarem os seus significados espirituais às correntes mortas da tradição pelo dogma. Ao estabelecer a única cerimônia ou sacramento ligado à missão de toda a sua vida, Jesus tomou um grande cuidado em sugerir os seus significados mais do que em comprometer-se com definições precisas. Ele não queria destruir o conceito individual de comunhão divina, estabelecendo uma forma precisa. Nem desejava limitar a imaginação espiritual do crente, paralisando-a formalmente. Ele buscava mais deixar livre a alma do homem renascido nas asas jubilosas de uma liberdade espiritual nova e viva. Não obstante, o esforço do Mestre de estabelecer assim esse novo sacramento da lembrança, aqueles que o seguiram,
nos séculos seguintes, se encarregaram de opor-se a que o seu desejo expresso fosse efetivamente satisfeito naquilo em que o simbolismo espiritual simples daquela noite, na carne, teria sido reduzido a interpretações precisas e submetido à precisão quase matemática de uma fórmula estabelecida. De todos os ensinamentos de Jesus, nenhum se tornou mais padronizado pela tradição. Essa ceia da lembrança, quando compartilhada por aqueles que são crentes dos filhos e conhecedores de Deus, não precisa ter quaisquer das interpretações mal feitas e pueris dos homens ligadas ao seu simbolismo, a respeito do significado da divina presença, pois em todas essas ocasiões o Mestre está presente realmente. A ceia da lembrança é um encontro simbólico do crente com Micael. Quando vós vos tornais assim conscientes do Espírito, o Filho está realmente presente e o seu Espírito confraterniza-se com um fragmento residente do seu Pai. Após haverem entrado em meditação por alguns momentos, Jesus continuou falando. Quando fizerdes essas coisas, relembrai-vos da vida que eu vivi na terra entre vós e rejubilai, pois eu devo continuar a viver na terra convosco, servindo por vosso intermédio. Como indivíduos, não tenhais entre vós disputas sobre quem será o maior. Seja como irmãos, e quando o reino crescer e abranger grandes grupos de crentes, do mesmo modo deveríeis abster-vos de disputas pela grandeza e de buscar a preferência entre tais grupos. E essa ocasião grandiosa teve lugar na sala do andar superior da casa de um amigo. Nem a ceia, nem a casa apresentavam qualquer forma sagrada de consagração cerimonial. A ceia da lembrança foi organizada sem a sanção eclesiástica. Saúde, Angélica. Depois que Jesus estabeleceu assim a ceia da lembrança, ele disse aos apóstolos: E sempre que fizerdes isso, fazei em lembrança de mim. E quando vos lembrardes de mim, primeiro olhai para a minha vida na carne. Lembrai-vos de que eu estive certa vez entre vós, e então, pela fé, podeis saber que todos vós ireis algum dia cear comigo no reino eterno do Pai. Esta é a nova Páscoa que eu deixo convosco, a da memória a minha vida de alta outorga, a palavra da verdade eterna e do meu amor por vós, da efusão do meu espírito da verdade sobre toda a carne. E concluíram essa celebração da velha Páscoa, que, sem derramamento do sangue de sacrifício, estabelecia a inauguração da nova ceia da lembrança, cantando todos juntos o Salmo 118. Obrigada. E Obrigada, Yara. A palavra está aberta. Lilian, eu acho. Chama Hum. Roberto, pode falar. A Yara ia dizer, por favor, Yara, fale. Ei, Roberto, eu ia dizer que me chamou a atenção quando Jesus pede que lembre, né, da vida que ele
viveu aqui entre eles, a sua auto-outorga, marcando assim o surgimento da fé. E eu tenho refletido sobre isso, sabe? Como que a lembrança vivida de Jesus, né? A menção que vem, o que a gente lembra de quando ele suporta a angústia crua, aquele desespero carnal, aquele sofrimento todo, quando ele suporta aquilo, de certa forma, para mim fica que assim me cobre, me cobre o meu ser de fé toda vez que eu vou enfrentar alguma situação muito angustiante, que me faz pensar na finitude dessa existência, que me coloca amedrontada, angustiada mesmo. Porque a gente não tem uma visão clara quando a gente está atravessando alguma situação de angústia. E Jesus, ele mostra ali naquele momento que ele estava indo para a cruz, como que ele foi lidando com o que de fato estava acontecendo. E o que estava de fato acontecendo era vivenciado na própria carne dele, na experiência da carne. E me chama muita atenção também o amparo que ainda assim os olhos e a presença de Maria no vínculo com ele traziam dentro dele. Aquilo ali era uma coisa sobre-humana. E às vezes a gente se encontra em certas situações na vida em que a gente não tem, assim, visualmente ao que se agarrar. Ainda assim, às vezes a gente consegue perceber que a gente amanhece no dia seguinte. E às vezes as coisas demoram para modificar, né, para serem diferentes. E eu fico pensando, né, como que todas as pessoas ali foram sentindo vivo em si próprios essa angústia, sem saber o que estava acontecendo com eles. Estavam vendo, mas estava acontecendo coisas dentro deles também ao mesmo tempo, né? Então, quando eu me lembro desses momentos que eu estou registrando aqui, eu fico pensando que isso, de certa forma, faz com que a gente possa, mesmo sem ver, que a gente possa sentir a presença, a lembrança do que nos foi deixado. E isso faz com que a gente suporte atravessar as nossas travessias, as nossas angústias. E quando a gente se lembra disso, a gente não lembra de nos comparar, de olhar para um, para outro com um olhar de competição. A gente se reconhece. Então, para mim, esse é um grande estímulo para que eu possa estar mais presente em mim e sentir mais essa presença que ficou viva com essa percepção que eu trago e que eu apenas sei que ela é minha, porque veio de dentro, né, da minha observação. É isso. Obrigada, Yara. Quer falar, Angela? Abriu o microfone.
Desculpa. Após haverem entrado em meditação por alguns momentos, Jesus continuou falando: Quando fizeres estas coisas, lembrai-vos da vida que eu vivi na terra entre vós e rejubilai, pois eu devo continuar a viver na terra convosco, servindo por vosso intermédio. Como indivíduos, não tenhais entre vós disputas sobre quem será o maior. Sede como irmãos. E quando o reino crescer e abranger grandes grupos de crentes, do mesmo modo deveríeis abster-vos de disputas pela grandeza e de buscar a preferência entre os tais grupos. Aí eu achei muito, muito lindo isso, sabe? A gente se vê apenas como irmãos, né? Não competindo, não achando que eu sei mais, então eu tenho que me destacar, né? Eu tenho que o saber demais não quer dizer que a pessoa esteja na hora de explicar as coisas se destacando, mas falar com a humildade, né? Que o Roberto fala, um jeitinho tão humilde, tão sábio. Então, assim, eu achei esse parágrafo demais. É muito importante a gente perceber que Jesus fala, né? Vocês vão ser meus representantes. Então, sejam de uma forma tranquila, humilde, sem soberba, né? Sem se achar. É isso. Obrigada, Angélica. A Hélio. É, a rigor, a gente acaba aceitando crença alheia sem fazer uma crítica e uma validação racional. Então, o que eu aprendi sobre a Páscoa cristã, em sua essência, veio dos meus pais e avós. Basicamente, a Páscoa cristã sendo uma comemoração da ressurreição de Jesus no terceiro dia, no domingo. Não tem muito a ver com os eventos da sexta-feira ou da quinta-feira, como está nesse texto agora. E nesse texto deixou muito claro duas coisas. A cerimônia da ceia, que foi chamada de Páscoa, e essa cerimônia da ceia não precisa ser um evento anual. Assim como as missas católicas, que acontecem todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, dependendo da quantidade de missas, e basicamente a representação dessa cerimônia da ceia é o que o sacerdote faz com a hóstia, é o que faz com o vinho, que não tem nada a ver com o que nós vimos no texto de hoje. Então, eu estou apenas fazendo um apontamento para reflexão. Cerimônia da ceia e o que é feito em cima de uma mesa sacerdotal não são sinônimos. Mas aqui falou da diferença entre a Páscoa judaica, que estava sendo celebrada por Jesus e seus apóstolos naquela semana que antecedeu a morte dele. E aí é um destaque. Na Páscoa judaica existia, sim, a necessidade do derramamento do sangue de um cordeiro. E Jesus, mesmo comemorando a Páscoa judaica, ele disse: não tem a menor necessidade de sangue nessa história. E na tradição cristã conservadora, o sangue é necessário. Como é que pode fazer uma cerimônia dessa envergadura espiritual sem sangue? O sangue é necessário. E não pode ser qualquer sangue. Tem que ser o sangue do nosso Criador, do nosso Salvador, do Filho de Deus. O meu sangue não serve, o teu também não serve, o nosso não serve, tem que ser o sangue dele. Mas nesse texto está muito claro que mesmo na celebração da Páscoa judia, não há necessidade do sangue. Agora,
A cerimônia que Jesus instituiu da comemoração da ceia significa a Páscoa cristã que nós comemoramos anualmente? É uma provocação que eu vou deixar. Obrigado. O que me chamou atenção foi a palavra sacramento que os reveladores usaram. Eles usaram a palavra sacramento. Sacramento vem de sagrado, quer dizer, torna-se uma ocasião sagrada quando você lembra a vida de Jesus. Me deu a entender isso, o texto. Não sei se eu estou errado. Porque você está lembrando de um Deus que viveu na Terra. Quando você, quando você faz essa comemoração, vamos dizer assim, né? Repartindo o pão e em lembrando da vida de Jesus na Terra, é um momento sagrado. Se torna um momento sagrado por causa disso, porque você entra e ali diz que Jesus mesmo se faz presente nesse momento, né? Ele está, porque a intenção é essa. A intenção é a de estar com Jesus. Mas não só nesse momento, porque nós sabemos que quando pedimos o Espírito da Verdade, ele está entre nós. Ele está. O Espírito da Verdade está entre nós. Então, todo momento pode ser esse sagrado, mas a impressão que me deu é que essa cerimônia, ela é um sacramento, né? O Aélio acho que saiu, mas realmente os cristãos viram a importância daquilo que Jesus pediu aos apóstolos. E eles tornaram esse momento um momento muito especial, né? E as missas são feitas a todo momento no mundo inteiro. São missas, né? Às vezes a gente fica preocupado porque virou um ritual, mas também com a lembrança da crucificação. E eu acho que Jesus não falou, porque hum, não sei se ele tinha, acho que ele já sabia que ia ser crucificado, mas ele não disse, né? Até o momento dessa leitura aqui, desse momento de crucificação, né? Não falou nada. Mas que a gente sabe que ele deu a vida por nós. Toda a sua vida foi dedicada a nós, a nos mostrar o Pai, né? Roberto, quer falar algo? Sim, Lívia. Eu quero fazer 3 observações. A primeira, por que é um sacramento? Por que é sagrado? Eu acho que nem tanto a cerimônia, mas o alimento que dá a vida. A vida é sagrada. E quando você está satisfazendo os ciclos de vida, se alimentando numa mesa, a água, o sono, tudo, tudo isso é vida. E Jesus é a fonte da vida eterna. Então, há uma revelação que a lei é a vida em si mesmo, não as regras do viver. Então, a vida é sagrada. Aquilo que dá a vida para o corpo é sagrado. A vida da alma é sagrada. E a vida eterna no espírito que vem de Jesus é sagrada. Eu acho que é daí que vem a sabedoria. Toda vez que a gente está se alimentando, o que propicia a vida para o nosso corpo, a gente pode lembrar do Deus da vida eterna. E as famílias sábias fazem isso. A hora da mesa
sempre tem um agradecimento, uma oração para o Senhor da vida. Por isso é sagrado, a vida é sagrada, né? Agora, Guilherme, eu queria, você pode colocar na tela, eu até gravei aqui, é o parágrafo 8 desse tópico 5, quando ele fala que ele, Jesus, vai comungar com o Espírito do Pai em nós. Ó, você quer ver, Lilian? Veja se é o 8, é o final de um parágrafo. Eu vou confirmar aqui, ó. É o parágrafo 2 e o parágrafo. O parágrafo 2 e o parágrafo 6. 179.56 e 179.52. Quero fazer um comentário. Olha o 2. Olha 179.52. Não, eu me enganei. É que ele fala da alma. Olha que expressão, parece uma poesia. Eu abri aqui, ó. 179.54. Olha a última frase desse parágrafo. Olha que poesia. Olha só. Ó, ele buscava mais deixar livre a alma do homem renascida nas asas jubilosas de uma liberdade espiritual nova e viva. A alma nas asas da liberdade do espírito. Essa é a essência. Porque ele não queria uma formalização exterior de uma prática religiosa que, na verdade, é uma experiência espiritual interior. Todo esse parágrafo, os reveladores vêm dizendo que Jesus não queria dar um significado intelectual formal, não queria dar uma cerimônia cristalizada, porque ele queria a verdadeira religião do espírito, como uma experiência da pessoa criada de amor espiritual com Deus Criador no próprio coração. E isso nada mais é que a alma do homem renascido nas jubilosa liberdade espiritual nova e viva. E agora olha, William, pessoal, o que ele diz no parágrafo 6. E aí que está no parágrafo 6. Você pode descer um pouco, Lívia? Olha só. Essa é a essência. É a essência, ó. Olha o final. Quando vós tornar-vos assim conscientes do Espírito, a gente começa a se tornar consciente da presença do Espírito Divino no interior da nossa alma e mente. Aí a gente renasce do Espírito. O Filho está realmente presente. E o seu Espírito, ou seja, o Espírito de Jesus Cristo, confraterniza-se com o fragmento residente do seu Pai, ou seja, o Espírito Divino ajustador do pensamento. Então, aí tem algo que é Deus transcendente de Deus emanente. Jesus Cristo é o Cristo universal. Cristo significa ungido de Deus. Então, ele é o Cristo para todas as pessoas desse universo que ele criou. E eu gosto de chamar o nosso eu divino, ajustador de pensamento, de Cristo pessoal. Porque ele é a unção crística de Deus para a nossa pessoa individual. E o que você tem com o Cristo universal, Jesus Cristo, e o Cristo pessoal no coração da nossa própria alma, no ventre da nossa mente? Você tem Deus transcendente para todo o universo
e Deus imanente, que é o nosso ajustador. E aí a gente vai naquilo que a Yara começou a dizer. Ela falou assim: a gente olhando Jesus Cristo naquela situação, que não havia para onde ele olhar, ele pudesse se apegar. Ele estava caminhando para a própria morte, ele sabia o que ia acontecer. Aí a Yara falou, mas a gente vê como ele enfrenta aquilo, a gente fortifica a fé e a gente sente uma força. Ou seja, com o nosso olho, a gente não consegue olhar dentro da mente, mas a gente pode sentir essa presença de dentro. Com a nossa percepção, olhando para o mundo exterior, a gente só consegue achar objetos da percepção, quando o divino emanente está dentro. Com o olho da carne, a gente não olha a mente. Com o olho da mente, a gente não olha o espírito, mas a gente sente essa força interior. E isso traduz para mim o ápice da minha experiência com a presença divina. Não é algo que eu veja, porque a minha própria mente, o olho da minha mente, é como a envoltória dessa realidade. E eu não consigo, com meu olho que olha para fora, olhar para dentro, mas eu consigo sentir dentro. E quando eu consigo sentir dentro, quando a minha mente consegue sentir a alma e o espírito dentro, quando a minha mente cala, quando a minha razão humana cessa e eu fico calmo, baseado só na fé e na confiança que ele está presente. Esse estado de espírito é como o estado de um bebê. O bebê não sabe nada. O bebê não sabe nada da vida, ele não sabe nada. Mas ele pode subir no braço da mãe e atravessar a Avenida Brasil com segurança. O bebê só tem confiança e fé que a mamãe e o papai estão presentes. Nossa alma está nessa situação. Não é a força do nosso intelecto, da nossa razão, que nos leva a Deus. É a confiança e a fé que Ele está presente. E isso culmina com a situação que a gente está vivendo hoje, né? Com a nossa amada Sueli, ela está passando por isso. E o que que nos resta nesse momento? A fé. Todos nós temos um grande amor por todas as pessoas, desejamos que todos fiquem felizes, mas a gente é pequenininho. O que que nos resta? A fé. A fé que Deus da vida está presente no nosso coração, está presente na Sueli, em todas as pessoas, e aí a gente se entrega. E fica todo mundo igual um bando de criança. E aí, papai? A vida vira um passatempo de Krishna, o Cristo universal, que é Jesus Cristo, né? A gente só está passando tempo e vendo na esperança o que vai acontecer. Qual vai ser a próxima surpresa? E a gente caminha calmo, tranquilo. Deus está com a gente, está fazendo o nosso coração bater. A gente é muito mais feliz quando a gente tem essa fé, essa confiança. E a gente fica nesse estado de alma bebê, né? Jesus é incrível, ele é incrível. Obrigado, Roberto. Sidney. Eu só queria lembrar que Cristo Micael não deu a vida por nós. Ele não derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados, assim como dizem. Ele ia morrer de qualquer maneira. Como o próprio livro diz, não precisava ser desta maneira, tão violenta e tão vil. Mas que ele ia morrer, ia, de qualquer jeito.
porque ele tinha que mostrar o caminho para nós. E o nosso caminho é esse aí, nós vamos ter que morrer também. Para passar para a Morôncia, como ele passou, para passar por todos os mundos, como ele passou. Ele veio mostrar como é que funcionava. E o mais importante, ele veio mostrar como é que nós deveríamos viver, como ele viveu. Essa é a parte mais difícil. Enquanto a gente está aqui na carne, é difícil. Tomar o tapa e virar a face por oferecer o outro lado é bastante difícil. Não é tão simples assim. Mas a gente vai se esforçando, né? Vai tentando. É só isso. Obrigado. Obrigada, Sidney. Mais alguém? Vamos continuar, então. Só vou mudar aqui a página. Página. Vamos para o documento 180, que é o discurso de despedida. Quem gostaria de ler essa primeira parte? Posso ler Obrigada, Angélica. o discurso de despedida. Na conclusão da última ceia, após cantarem o salmo, os apóstolos pensaram que Jesus tivesse a intenção de voltar imediatamente ao acampamento, mas ele indicou-lhes que deveriam sentar-se. Disse o mestre: Lembrai-vos de quando vos enviei sem bolsa ou carteira, e até mesmo avisei que não levasseis nenhuma roupa extra, e lembrareis bem que nada vos faltou. Mas agora estáis em tempos turbulentos. Não podeis mais depender da boa vontade das multidões. De agora em diante, aquele que tiver uma bolsa, que a leve consigo. Quando sairdes para o mundo proclamando este evangelho, façais as provisões para o vosso sustento como achardes melhor. Eu vim para trazer a paz, mas ela não surgirá ainda por muito tempo. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, e o Pai será glorificado em mim. Meus amigos, devo ficar convosco apenas por pouco tempo mais. Em breve buscareis por mim, mas não me encontrareis, pois estou indo para um lugar onde vós não podeis ir, nem mesmo neste momento. Mas quando tiverdes acabado a vossa obra na terra, como agora eu completei a minha, então vireis a mim do modo como que agora eu me preparo para a finalidade de ir para o meu Pai. Muito em breve eu vou deixar-vos e não me vereis mais na terra. Todavia, todos vós me vereis na idade que virá, quando ascenderdes ao reino que o meu Pai me deu. Obrigada, Angélica. Nada. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dois parágrafos? Senão podemos continuar. Na verdade, é um pouquinho mais. Então, vamos continuar, porque daí que vem o mandamento novo, né? Quer continuar, Angélica? Eu posso continuar, mas se der os acessos de tosse, aí eu dou uma parada, tá Ah, bom? tá bom. Até quando você conseguir. Tá. O novo mandamento. Primeiro, o novo mandamento.
Após alguns momentos de conversa informal, Jesus levantou-se e disse: Quando interpretei para vós uma parábola, indicando como deverias estar dispostos a servir uns aos outros, disse que desejava prover-vos com um novo mandamento. E agora que estou para deixar-vos, gostaria de fazer isso. Conheceis bem o mandamento que indica que deveis amar-vos uns aos outros. Que ameis vosso semelhante como a vós próprios. Mas não estou plenamente satisfeito, nem mesmo com tal devoção sincera da parte dos meus filhos. Gostaria de ver-vos praticando atos ainda maiores de amor no reino da fraternidade crente. E assim vos dou esse novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amando assim uns aos outros, todos os homens saberão que sois meus discípulos. Ao dar-vos esse novo mandamento, não coloco nenhum peso novo sobre as vossas almas. Trago, sim, a vós uma nova alegria, tornando possível que experimenteis um novo prazer de conhecer a delícia de dar afeição do vosso coração aos vossos semelhantes. Estou na iminência de experimentar uma alegria suprema na dádiva da minha afeição a vós e aos vossos companheiros mortais, mesmo passando por um sofrimento exterior. Quando vos convido a amar uns aos outros, como eu vos amei, apresento a medida suprema da afeição verdadeira, pois um amor maior do que este nenhum homem pode ter, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Sois vós os meus amigos e continuareis sendo meus amigos se estiverdes dispostos a fazer o que vos ensinei. Me chamais de mestre, mas não vos chamo de servos. Se apenas amarmos uns aos outros como eu vos estou amando, sereis meus amigos e sempre declararei o que o Pai revela a mim. Não fostes meramente vós que me escolhestes, eu também vos escolhi. E ordenei-vos que saísseis pelo mundo para colher o fruto do serviço de amor aos vossos semelhantes, do mesmo modo que eu vivi entre vós e vos revelei o Pai. O Pai e eu trabalharemos ambos convosco, e vós experimentareis a plenitude divina da alegria de apenas obedecerdes ao meu mandamento, para que amais uns aos outros, do mesmo modo que eu vos amei. Se quiserdes compartilhar a alegria do Mestre, deveis compartilhar o seu amor. E compartilhar o seu amor significa que compartilhastes o seu serviço. Essa experiência de amor não vos liberta das dificuldades deste mundo. Não cria um novo mundo, mas muito certamente faz do velho um novo mundo. Tende sempre em mente, é a lealdade, não o sacrifício que Jesus pede. A consciência do sacrifício implica a ausência daquele afeto de todo o coração que haveria feito desse serviço de amor como alegria suprema. A ideia do dever significa que tendes
a mente voltada para o servir e que, pois, falta a emoção poderosa de fazer o vosso serviço com um amigo e para um amigo. Nossa, é demais. O impulso da amizade transcende todas as convicções do dever. E o dever de um amigo para um amigo nunca pode ser chamado de sacrifício. O Mestre ensinou aos apóstolos que eles são filhos de ser. Eu estou emocionada. O Mestre ensinou aos apóstolos que eles são filhos de Deus. Ele chamou-os de irmãos. E agora, antes que ele parta, chama-os de seus amigos. É maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Angélica. Maravilhoso, maravilhoso. É muito emocionante, realmente. Diz que os amigos a gente escolhe, não é? E os amigos, eles eternizam a nossa vida. Porque através do trabalho conjunto, como nós estamos agora tentando refletir, tentando buscar a verdade, né? Tentando descobrir os princípios cristãos. Então, a gente acaba se tornando irmãos verdadeiros, não é? Nesse caso da Sueli, por exemplo, ele me abalou bastante, eu chorei bastante. E cada vez que eu lembro dela, eu fico muito emotiva, sabe? Então, eu acho que esse elo de amor que vai se criando entre nós é aquele elo que Jesus realmente quer, não é? É esse parágrafo aqui, ele realmente, esse tópico, né? Realmente nos mostra a verdadeira amizade, a verdadeira irmandade, né? Então é isso. Obrigada, Angélica. Nada. Lilian, você pode colocar esse último parágrafo Sim, emocionante que a Angélica leu? Muito. Eu ressalto a distinção do serviço pelo amor e o serviço pelo dever. Esse é o ponto. Quando você está fazendo por dever, eu tenho que fazer, é um sacrifício. Quando você está fazendo por amor, você se esquece de você. Olha como uma mãe, como um pai, serve os filhos por amor. Aquilo nem parece um sacrifício. Quando a gente cuida dos nossos filhos ou de alguém por amor, olha o que Jesus diz. Feito desse serviço de amor uma alegria suprema. Olha essa segunda frase. Consciência do sacrifício implica a ausência daquele afeto de todo o coração. Quer dizer, você está fazendo aquilo porque é um dever, é uma obrigação, entendeu? Não há um afeto. Quando se ama, nossa, você faz é por amor. Você não consegue ver quem você ama mal. Por quê? O outro mora no seu coração. Se o outro que você ama sofre, você sente a dor dele. É igual aquela música do Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, você é a pessoa mais certa das horas incertas. O amigo, ele mora no nosso coração. Se o amigo está numa hora incerta, dói na gente. A gente não consegue. Então a gente serve. Quando a gente faz por amor, é o que Jesus falou. Se vocês amarem um ao outro como eu vos amei, vocês vão cumprir toda a lei. E olha, hoje, Yara, eu ouvi o seu áudio, o áudio que você fez.
7h45 da manhã, o áudio de 10 minutos, eu ouvi 2 vezes. Yara, você fala com experiência dessa presença, dessa cidadela do Espírito no nosso coração. E eu não sei se, e todos nós orando por todos na lista de oração, não sei se percebeu quando eu falei da invencibilidade. Por quê? Por que que eu acho que se a gente amar, o nosso coração vira o coração de todo mundo? Foi isso que eu quis dizer ali naquele áudio de 8 minutos. Porque se o nosso eu divino ajustador é um fragmento de Deus, e Deus é o centro de todo o eu divino de todos os seres, se a gente encontra o nosso eu divino no coração da nossa alma, a gente toca Deus e por ele toca o coração de todos. É invencível. E um amor tão profundo de você sentir o outro no íntimo do seu coração. Você sente, eu acho que um dia a gente vai dizer e viver como Jesus. Eu e meu Pai somos um. A gente vai chegar nisso, na perfeição. A gente vai sentir o nosso amado Pai Divino unido com a gente em toda a profundidade do nosso ser. Esse é o amor supremo. O amor une as pessoas amadas. E existe uma união que é telepatia, que é essência espiritual una. Eu acho que é isso. E é, no final das contas, uma alegria suprema. Não é mais serviço, não é mais dever. O outro é você. Você sente o outro em você. Quando você serve o outro, na hora que você faz a bondade, você sente a alegria do outro no seu coração. É muito bom a vivência desse evangelho do amor ensinado pelo nosso Senhor. Esse parágrafo, como muitos, é uma das formas de dizer do evangelho do amor vivido e ensinado pelo nosso adorável Senhor, Jesus Cristo. Eu só vou concluir. Olha, isso da obrigação ser um sacrifício e do amor ser uma alegria é resumido no ensinamento de Jesus, que ele diz assim, ó: se você vê Deus como um rei poderoso, você vai se tornar escravo do reino da vontade de Deus. Vai fazer as coisas por medo e sacrifício. Você tem medo de um rei poderoso, que se não fizer certinho, você não vai para o céu. Então você se sacrifica para fazer suas obrigações. Aí Jesus diz: se você vê Deus como um pai amoroso, uma mãe amorosa, você vai agir por amor e autoesquecimento. Entendeu? E aí a gente vai ser feliz. Então, o amor é a chave. O amor é a chave. Eu queria fazer só uma retificaçãozinha. Estão me ouvindo? Sim, Angélica. Com toda atenção, Angélica. Então, o Roberto sabe o quanto eu sou fã dele, né? Então, realmente, ter que fazer uma retificaçãozinha, às vezes, é preocupante. Mas, assim, eu substituiria a palavra obrigação por dever. Porque fazer alguma coisa por obrigação é pesado. Às vezes eu não quero fazer, mas por obrigação sou obrigada, né? Então, do trabalho e nos meus subalternos que eu tenho que respeitar e várias outras situações. Então, eu acho que a palavra certa é dever.
Eu tenho que fazer por dever, porque eu aprendi com Jesus que é por aí, que o caminho é esse. E eu fazendo por dever, eu sinto até uma satisfação, porque não fica pesado, não é? É uma coisa consciente, é uma coisa que eu tenho que cumprir. Agora, quando é por obrigação, eu acho que se torna um pouco mais difícil. Eu entendi muito bem, Roberto, as suas colocações, porque uma parece que é sinônimo da outra, não é? Elas são realmente muito parecidas, mas, na verdade, existe uma certa diferença entre fazer por amor, por dever, e fazer por obrigação, porque sou obrigado a fazer. Só isso. É interessante, né? Nós estamos falando de amor, de dever, e tem uma coisa, hoje, quando eu fiz o áudio da manhã, pela manhã, é, tinha algo maior dentro de mim, sabe? Que não, que não era para eu deixar de falar, era para eu falar. E é algo que, assim, que embora tenha uma energia, tenha uma essência, um aspecto genuíno, eu não sei aonde que vai dar, mas eu sei como começa. Eu sei que aquele áudio da manhã, ele já tinha sido ali a manifestação de algo que foi plantado dentro de mim. Quando a gente fala do que o coração está cheio, e nesse sentido é algo que você já viveu, né? Então, isso atinge uma dimensão para todos. E aí já não é só uma questão do dever, é uma questão que nos inclui e é uma questão do que foi tocado dentro de nós anteriormente. E, e era para todos, porque através da Sueli, hoje eu vi todo mundo do nosso grupo de oração. Eu senti a ligação que na invisibilidade, que é invencível, porque ela contém o que não é dito, né? A gente pode experimentar uma comunhão verdadeira e nos sentir próximos uns dos outros, assemelhados, esperançados pela fé, pelo que a gente não controla, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe sentir a energia. Pode estar cada pessoa dentro da sua casa aqui agora, e como de manhã eu imaginei, eu senti, sabe, uma força crescente, uma vontade, não sei nem se a palavra é uma vontade, acho que tem uma vontade também, de que o melhor possa ser experimentado por cada um de nós nas nossas travessias da vida. Que a gente possa atravessar com cada passo sentindo um amparo. E às vezes esse amparo está entre nós, quando a gente sente que nós estamos ligados, que nós estamos nos fortalecendo pela compreensão do que nós estamos cultivando como alimento espiritual. Isso é muito forte, muito poderoso. E eu fico pensando assim, nossa, será que eu sou forte espiritualmente falando, como eu acho que eu estou ficando? Ou eu estou falando isso de uma forma assim, que eu também me emociono, mas na hora que
a gente estiver passando por uma experiência ainda mais desafiadora, eu talvez não tenha essa força toda, né? Não importa, isso não importa. O que importa é eu sentir que eu entro em contato com essa força. É como o Roberto falou, é algo que é inquestionável, é inabalável, é num lugar que a gente não acessa sempre, mas que está lá, está aqui, está aí, para gente, para todos nós. E quando a gente consegue expressar e manifestar isso como um amor, nossa, isso cura a gente. Então, eu tenho aprendido a falar novas palavras. Eu me lembro no meu período de primeiros dias de recuperação da minha cirurgia, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês. Eu estava pedindo ajuda para o meu filho cuidar de mim e ele não estava nem percebendo todas as formas que eu estava. Eu ligava, ele não atendia, aparecia na tela, indisponível. E eu com dificuldade de locomoção, de mobilidade, tinha que chegar até ele. E aí, quando eu cheguei, eu estava engasgada. Eu estava, além da dificuldade, eu estava me sentindo desamparada. E aí ele falou: O que que você quer? O que você quer, mãe? Eu falei: Eu quero que você me veja aqui, meu filho. Eu estou com dificuldade de mobilidade e eu tenho que toda hora te lembrar isso vindo até você. Será que dá para você compartilhar um pouco seu espaço comigo? Ele falou: Como? Eu falei: Tira esse indisponível do seu celular. Houve uma mensagem e nesse momento ele parou. Eu me afastei porque eu fiquei com vontade de chorar, fiquei engasgada e eu fiquei também com raiva, frustrada, porque eu queria encontrar nele uma disponibilidade imediata. Mas a gente não é assim. A nossa disponibilidade, ela precisa ser processada, entendida, percebida, sentida. E aí ele chegou na cozinha, eu tinha sentado, ele falou: Mãe, eu estou aqui, mãe, o que que você quer? Mas a voz dele já estava disponível. O corpo dele já estava pronto, as mãos dele já estavam prontas para me ajudar. E eu falei com ele: Preciso que você me calce essa meia, porque eu não estou conseguindo. E aquilo ali eu falei engasgada, mas eu falei feliz porque eu estava fazendo uma cura dentro de mim, saindo de um isolamento, de uma birra, de um não ser atendido imediatamente por uma coisa que nós estávamos conseguindo juntos, sabe? Não importa que ele não me atenda sempre, que ele não cuide sempre, mas ali nós conseguimos nos expressar genuinamente. Então, quando isso acontece, é uma felicidade. Eu estava morrendo de dor, estava engasgada, e ele estava ali dizendo: Não precisa ser sofrido, mãe, o que que é que você quer? Estava pronto para compreender o que eu estava precisando. Então, a gente aprende muito, de várias maneiras. E isso desperta muito a nossa compaixão e a nossa autocompaixão, porque quando a gente começa a se incluir e se ver vivendo junto com o outro, nessa conexão, nesse vínculo que pode se formar entre nós, nesse ser tocado mutuamente, tem uma mutualidade acontecendo simultaneamente, aí a coisa
não tem nem palavras, né? É bem-aventurança, é quando a nossa sabedoria compreende que a gente pode um pouco mais, a gente consegue um pouco mais, mas isso é junto, porque sozinho a gente não consegue. Talvez sozinha eu ficasse me amargurando em desamparo, quando na verdade buscar dar um passo, pedir, manifestar, para mim, assim, que sempre fui durona, foi assim uma grande experiência. E, sobretudo, não só revelar, mas aceitar a ajuda que eu tanto queria receber. E hoje, nesse momento da Sueli, eu fiquei triste. Eu fiquei triste. E eu fiquei. Meu marido entrou aqui no quarto, era mais ou menos 1 e pouquinho, quando eu fiz outra manifestação. E eu falei para ele queria fazer uma coisa para mim, eu falei, agora não. Ele falou, poxa, mas eu passei a manhã inteira preparando para você isso. Eu falei, meu querido, eu sei, a gente pode fazer isso noutra hora, porque eu estou num momento sagrado. Eu estava completamente conectada, conectada com todo o nosso grupo de oração, uma vontade de que essa nossa energia junta pudesse cobrir o campo do bloco cirúrgico e que outras pessoas, Angélica, por exemplo, também pudesse estar se recuperando com mais fortalecimento, e cada um daqueles nossos ali, o Irineu, que também é aqui do grupo, que tem sentido. Porventura, o fato de ser mais delicado e mais urgente a situação de estar num bloco cirúrgico fez com que a gente conectasse também com a Sueli, mas eram todos nós ali. E quando a gente consegue emanar de nós, porque nós somos energia, a gente porque não sabe, a gente não sabe, nem precisamos saber, a gente precisa sentir e manifestar. Então, Angélica, para você, querida, eu estou tendo a oportunidade de falar diretamente. Eu estou olhando para você, quando eu vejo o seu sorriso, quando eu vejo a sua emoção, quando eu vejo que você está viva, eu fico feliz. Obrigada. Que eu Obrigada, minha quero querida. te dizer que eu quero te pedir que você respire pelo seu corpo, cada vez que seu corpo respirar. E que você se sinta agraciada em conseguir respirar, não por um aspecto voluntário, mas pelo corpo que respira por estar vivo, pelos pulmões que se abrem. Eu acho que os pulmões falam muito, sabe? Eu sei. E quando eles respiram, Tá gravando isso, não tá, Lilian? Sim, então, o que os pulmões falam está falando dentro de nós, no nosso silêncio. Todos nós sabemos o que é. Não Você precisa que falou, a gente é, diga. você falou da experiência do seu filho. Eu também tive uma forte experiência com um filho meu que mora no interior, mas eu não vou me estender porque a história é um pouco longa. E então, eu também, ele veio para ficar comigo desde quinta-feira, que sexta foi o feriado, não foi? Não, acho que foi quinta. Bom, só que depois
os amigos, ai, você não quer vir aqui no resort, lá perto de Campos do Jordão? Minha filha faz 15 anos, a gente vai comemorar, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim para ele, filho, pode ir, sim, não precisa ficar aqui comigo, porque eu tenho a minha filha que, graças a Deus, mora em São Paulo e me socorre, veio todos os dias. Mas, assim, ele foi correndo passar com os amigos. E, na verdade, não ligou nem um dia para ver se eu estava bem, entendeu? E aí chegou no domingo, eu falei, eu preparei um almoço para você, mas eu já falei para você não ter trabalho, que você não pode ficar aí fazendo nada. Eu falei, não, mas eu fiz. Aí liga a irmã, olha, vamos almoçar fora, você não quer ir com a gente? Aí eu pensei, meu Deus, eu fiz o almoço com sacrifício. E agora ele chega e ainda vai querer almoçar com a irmã, porque eles estão evitando um pouco de ficar me dando trabalho e de estar em contato comigo, com medo de pegar a virose, né? Mas assim, mas depois ele se caiu em si, se arrependeu e acabou almoçando comigo. Então, demonstrou o amor, não é? Ah, não, eu estou errado. Então, na verdade, eu acho que eles nem percebem, sabe? É o jeito deles, é o modo deles, e a gente é que tem que entender, não é? Eu tenho certeza que se eu tivesse mal mesmo, porque eu sou aquela que, mesmo estando mal, eu não sei ficar parada, e eles não acreditam que eu estou mal, entendeu? Eles não acreditam que o meu problema precisa de repouso, porque eles veem que eu não paro, não é? Então, a gente tem que entender sempre, a gente que é mais velha, que a gente tem esse lado espiritual, então, é a gente que tem que entender, porque realmente eles não percebem. E a gente tem que perdoar mesmo, sabe? A gente tem que perdoar e, e procurar ir levando a vida sem, sem criar assim, problemas emocionais, não é? É como você falou, o pulmão, eu quero respirar e não é de hoje, sabe? Que eu sinto essa faltinha de ar minha, é de muitos anos. Eu lembro que quando eu fazia yoga, eu tinha dificuldade com a respiração alta. Mas eu acho que é o panorama mundial, na verdade, não é nem tanto a família. Meus filhos, eu sou assim muito conservadora e os meus filhos se separaram das esposas. Então esse que veio agora esse final de semana, ele tem estado muito comigo. Traz os netos, cada 15 dias ele é obrigado a ficar com os filhos, não é? Então eu assim, procuro abrir as portas, fazer o máximo do que eu posso por eles, mas eu percebo que eu sou mais usada do que amada, sabe? Eu sinto assim que na casa da minha mãe, ela não sabe o que fazer por nós, né? Mas na verdade eu sinto, não sinto assim um amor verdadeiro, sabe? Mas eu tenho certeza que se um dia eu precisar mesmo, eu tenho certeza que eles vão largar tudo para me atender. Eu já vi ele fazendo isso com a avó da esposa, com a mãe da esposa, que estava hospitalizada, doente. Então, na hora do vamos ver, ele é de fazer. Mas é que eu acho que é o meu temperamento, que eles não veem necessidade em mim de ajuda, entendeu? A gente tem que entender, não tem jeito. Mas me desculpa que eu não consegui ouvir ainda o seu áudio. Eu vi que o Roberto elogiou bastante. Eu dei uma sapiada rápida, mas de manhã é tanta coisa, é medicamento, é isso e aquilo, aquele outro, é inalação. Então eu acabei não vendo seu áudio, mas eu não vou dormir sem ver, não. Ainda mais diante dos comentários do Roberto, a gente não pode perder, não é?
Mas eu gosto muito de você, a gente tem muita amizade no privado também, e a gente é verdadeira irmã, né? Sim, Eu também te amo muito. Obrigada, Angélica. Nada. é Eu não sei, recíproco. Oi? Eu acho que o Sidney queria falar e estava com a mão levantada. Não, apenas é que eu entendi do texto, né? Voltando Aham, ao texto. sim. Apenas o que eu entendi já faz algum tempo desse texto, que quando Jesus Cristo Micael fala, novo mandamento dele é que nós amemos os outros como ele amou, é bastante diferente. É como um pai, que ele é o pai, ele é o criador deste universo. Então é o amor de um pai. Que pai que quer fazer o seu filho sofrer? Que pai que quer punir o seu filho? Que pai que quer fazer mal? Então, se nós amarmos o nosso próximo como um pai ou como uma mãe, né, dificilmente nós faremos algo mal a alguém. Agora, essa é a minha interpretação intelectual, né? Porque depois, mais na frente, ele fala o quê? Que isso tem que ser não intelectual, tem que ser do coração. Tem que ser natural em mim agir dessa maneira. Não tem que ser eu pensar antes, não preciso pensar. Eu tenho que sentir isso em mim e agir normalmente desta maneira, ou seja, amando o meu próximo como se fosse meu filho ou minha filha. Aí sim, talvez eu esteja mais próximo de aprender a ser melhor do que eu já fui, talvez. É só isso, obrigado. Mas eu acho assim muito mais difícil amar como Jesus amou do que amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas amar como Jesus amou realmente é muito difícil. Tem situações que a gente não consegue cumprir. Agora, amar um amigo como a nós mesmos também não acho fácil, mas mais fácil. Já não é fácil amar, né? Sim, O amigo, quanto mais o inimigo, né? Porque Jesus vai pedir para a gente também amar os inimigos, amar a todos, né? Indistintamente. Mas amar como Jesus amou é uma medida assim de um Deus, é o amor de um Deus. Então você fica pensando, Senhor, eu sou humana, por enquanto ainda não sou divina. A gente podia fazer isso, né? Falar assim, mas Jesus, se ele falou isso, é porque é possível. É possível que você tenha amor. Então eu estava pensando, né, como que a gente pode ter esse amor de Jesus? Porque muitos de nós aprendemos, a maioria de nós, né, aprendemos a nos sacrificar, a sacrificar a nossa vida. E aprendemos que Jesus sacrificou a nossa vida na religião cristã, né? Que a maioria de nós professou, ou professa, ou professava, e nós aprendemos que Jesus se sacrificou por nós. E ali no texto não fala em sacrifício, porque o sacrifício, ele é, você não é amor, né? Porque é um sacrifício. A gente fala, ai, que sacrifício fazer isso, né? Mas Jesus fala de amar, amar. O amor, ele não pode ser um sacrifício. Então, eu participei de um movimento que ele ensinava que nós devemos fazer as coisas por amor. Então, quando a gente acha que, quando você pensa assim, ah, não queria fazer isso, né? Nossa, eu não queria.
por alguma razão, ou porque não pode, ou porque, né, tá doente, ou qualquer. Não, mas se é meu dever fazer, como a Angélica falou, né? Muitas vezes é um dever, mas de fazer aquilo, mesmo que seja um dever por amor a Cristo no irmão, sabe? Então, se você pensa, eu acho que é esse o amor como Jesus faria. Por isso que muitas vezes, quando eu falo que Jesus doou a sua vida por amor, ele fez por amor, não como sacrifício, né? E muitas vezes me dói, assim, ver que a missa é você lembrar toda a vida o sacrifício de Jesus, isso é a intenção da missa. Mas Jesus não se sacrificou por nós. Ele, ele fez tudo o que ele fez por amor a nós. Por amor. Ele viveu por amor a nós. Ele doou a sua vida por amor a nós. Então, eu acho que essa medida de você fazer as coisas por amor, então, quando você pensa, porque para mim é um exercício sempre, sabe? Muitas vezes até você pode dizer, a gente não tem preguiça, né? A gente tem cansaço, eu acho. A maioria das vezes não é preguiça, é cansaço, e às vezes com a idade é até dor, né? Mas você vai, se supera e procurar fazer aquilo por amor. E você faz por amor. Você faz por amor aos filhos, você faz por amor aos irmãos, né? É o amor que te impulsiona. E eu acho que é o amor que nós temos que ter, assim, a consciência, sabe? De fazer aquelas ações por amor àquela pessoa. Por amor até em Cristo naquela pessoa. Às vezes até um inimigo, né? É uma pessoa que você não gosta muito. Então, mas você faz por amor é, em, a Cristo nele, que está ali o ajustador, a gente sabe que o ajustador está ali, né? A não ser que seja uma pessoa muito ruim, mas a gente não vai saber julgar isso. Então, você vai e faz por amor. E também faz por amor a você, e isso reflete em você. Você faz aquilo por amor e aquele amor vai voltar para você. Então, é uma via de mão dupla, né? E por isso que Jesus falou, e essa é a receita da felicidade, é amar como Jesus amou. É Traz uma difícil, paz, né? é É, difícil, mas a gente treina, e depois a sim. gente pode dizer, eu cumpri o meu dever, eu cumpri a minha missão, né? Então é isso, eu vou passar para a Roberta agora. Roberta. Olha, olha, Lilian, pessoal, eu acho que quem pode amar como Jesus amou é o nosso eu divino. Nós, humanamente, podemos deixar Deus amar através de nós. E isso é bem expresso numa revelação a respeito da mente humana. O revelador diz assim: a mente não gera valores. Não é a nossa mente que gera o amor espiritual. Não é o nosso eu humano que ama como Jesus falou. Aí o revelador diz: a mente não gera valores. O que a mente pode fazer é observar, avaliar, selecionar e se identificar com os valores. Então, a nossa mente, ela está em autoobservação. Ela observa a nossa vida interior. Aí ela avalia aqueles pensamentos que estão vindo. Aí ela seleciona. Isto vem do meu Deus. E ela se identifica. A pessoa diz assim: eu sou você, eu sou esse amor que você sente, entendeu? Então, quem ama com perfeição, quem ama como Jesus nos amou, é o nosso Espírito Divino. E a nossa pessoa pode se identificar com a vontade, com o amor perfeito desse adorável ser que vive na nossa alma. Aí a gente sente ele fluindo.
através de nós. Ele é o Pai semente central. E a nossa pessoa é como uma mãe. A nossa mente é o ventre onde esse ser divino está crescendo. Então a gente não gera, mas a gente pode observar. Ah, está aqui o Pai do céu crescendo dentro de mim, igual a Yara falou, a gente sente aquela força, aquele gênio da lâmpada do coração crescendo dentro da gente quando a gente faz carinho na lâmpada do coração. É igual o desenho do gênio, a lâmpada mágica, né? Aladim, a lâmpada mágica. O Aladim é a gente, a lâmpada é o coração. E o gênio é o ajustador do pensamento. Aí a gente faz carinho na lâmpada, né? Assim no desenho. O que que é isso? A gente faz carinho no coração. A gente olha o coração da mente. Tem um gênio aí. Aí o gênio aparece. Qual é o seu desejo? Eu faço tudo de bom. Não é assim? Ó, e no final, olha como esses desenhos dos nossos antepassados, Angélia, ali na Síria, no Oriente Médio, olha como eles são sábios. No final, o Aladim falou, tinha mais um desejo, né? Ele falou para o gênio, ajustador na lâmpada do coração. Aí o gênio falou, qual é o seu último desejo? Ele falou, eu já tenho tudo, pode escolher para mim. Aí o gênio ajustador falou, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, mas pensa bem, o gênio ajustador, ele está dentro do nosso coração. Para ele usufruir da liberdade na nossa personalidade e agir no mundo, a gente tem que fusionar. Aí a gente ganha a genialidade, o amor do divino ajustador do pensamento, e ele ganha o livre-arbítrio da nossa personalidade. Aí Aladim e o gênio vão ser eternamente juntos. O Aladim vai se tornar genial e o gênio ajustador vai se aladinizar. Essa vida é maravilhosa. É bonito. Deus já fez tudo, está lá dentro do nosso coração, não está faltando nada. Ele está lá dentro. Olha como esse ser infinito é sábio. Suponha que você ame muito outra pessoa. Muito, muito, muito. E você queira sempre estar junto dessa outra pessoa. Em que lugar do universo que você poderia se colocar de maneira a sempre respeitar a liberdade dessa pessoa de ir para onde ela quisesse, mas ao mesmo tempo você estaria sempre junto com ela. O único lugar é no coração. Então Deus, ele se coloca no nosso coração, ele vai estar sempre com a gente. E ao mesmo tempo ele respeita a nossa liberdade de voar para aqui. Ah, vou lá para Roma, vou lá para São Paulo, vou lá para Disneyland. E ele lá, no coração. Quando a gente olhar para dentro, uau, você esteve sempre aqui. E eu querendo ir para outros lugares. Então, ele se colocou no nosso coração. E aí ele respeita completamente a nossa liberdade de ir para onde a gente quiser, mas consegue estar sempre junto da gente no nosso íntimo, aguardando a gente voar por aqui, até que a gente chega. Puxa, você sempre esteve aqui. Igual Jesus falou, o homem procura por um amigo e depois descobre que está no próprio coração. Perdão, pessoal, se eu falei muito, se a gente começar a falar dessas coisas, a gente extrapola o tempo. E, Roberto, o amigo está dentro do coração. Aí um dia meu genro falou assim, qual que é o seu maior inimigo? Eu falei, não sei, você mesmo. Então,
Amigo é o nosso coração, claro, mas o nosso inimigo somos nós mesmos também, não é? Porque não conseguimos superar as nossas dificuldades, não é? E às vezes revidamos